levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, o Dave Smith e o Josh Rosenstern também. E Josh, não faz muito tempo que você está conosco, mas é bom ter você aqui, Josh. Tem sido uma honra para mim. E nós queremos que vocês, e sei que alguns já fazem isso, mas diga a outros sobre o estudo na palavra. E eu te prometo que acho que eles vão ser abençoados. Muito bem, recomeçando o nosso estudo, por favor, John, os versículos 8 e 9. Porque a um é dada mediante o Espírito. Diz que o Espírito Santo é quem dá as instruções de Cristo em relação a sobre quem recebe o quê? A palavra de sabedoria. Tem a ver com informação a respeito do futuro ou de pessoas, lugares ou coisas. Note que essa é a definição aqui deste dom. Tem a ver com informações a respeito do futuro, de pessoas, lugares ou coisas. E há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, que tem a ver com o presente ou passado, que tem a ver com lugares, pessoas ou coisas, assim como a palavra de sabedoria. Note que é a palavra do, que é uma pequena medida. Há outro no mesmo Espírito. O Espírito Santo é quem libera estes dons. Já falamos da palavra de sabedoria e de conhecimento, e sei que podemos falar muito mais sobre esses dons, mas hoje queremos falar sobre o dom da fé. E precisamos explicar isso aqui porque toda vez que uma pessoa é salva, existe uma medida de fé que aquela pessoa recebe. Todo mundo, você, todos que já foram salvos, essa medida de fé é dada a eles. Tem que ser assim, porque a pessoa que não é salva não tem fé nenhuma em Deus. Não entendem nada de fé. Mas quando eles são salvos, Deus dá a eles a fé para acreditar. A maioria não acredita, mesmo que a fé tenha sido dada. Se tomam essa posição, a fé é retirada. Mas quando aceitam o Senhor, uma medida de fé é dada a eles. E então, mas isso é diferente do dom da fé. E eu mencionei 1 ou 2 programas na semana passada e tal. Eu creio que este dom da fé está embutido na vida e no coração de muitos cristãos cheios do Espírito Santo. E eles não sabem. Não é muito uma questão de será que eles sabem? Essa é uma pergunta válida. Mas é que eles não entendem. Eles não sabem o que pode ser. Todo cristão no mundo tem fé. Todos. O problema com isso é que a maioria das vezes está no objeto errado. Está em algo que Deus não quer e por aí vai. A sua fé precisa estar em Cristo e na cruz. É assim que tem que ser. A cruz de Cristo deve ser o objeto de nossa fé. Porque foi ali que Jesus pagou o preço por tudo que temos. Você pode dizer, a minha fé está na palavra de Deus, e deve estar mesmo. Mas a história da palavra de Deus, desde Gênesis 1 até Apocalipse 21, é a história de Jesus Cristo e ele crucificado. Dos milhões de cordeiros oferecidos na época do Antigo Testamento, antes da cruz, eram tipificações de Cristo, que morreria na cruz do Calvário. Por isso, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele chamou ele de Cordeiro de Deus? Por quê? Porque o cordeiro era o animal mais próximo que simbolizava Cristo sobre o que ele faria na cruz. E era o mais dócil de todos os animais. Ofereciam bodes, ofereciam carneiros, ofereciam bezerros e tal. Ofereciam gado também. Mas
o cordeiro era oferecido 1000 vezes mais do que qualquer outra coisa, e era uma tipificação, ou a maior de todas as tipificações de Cristo. Então, todo cristão tem fé. Você tem fé no objeto correto? Essa é a questão. Eu acredito que é muito importante que você tenha para receber o melhor de Deus. Deus é bondoso, gracioso para conosco e Ele é paciente conosco. Graças a Deus por isso. Mas olha o que eu quero que você veja. Eu acredito que alguns de vocês, não todos vocês, mas alguns de vocês que me assistem agora e você é alguém que apoia esse ministério e estamos muito agradecidos por isso. Te agradeço mais do que tenho palavras para dizer. E eu acredito que você tem o dom da fé em sua vida e em seu coração. E alguns de vocês nem sabem, alguns sabem, mas alguns aqui nem sabem. A maioria de vocês não sabe. Por exemplo, você crê no que estamos tentando fazer, e é desse tipo de fé que eu preciso. Preciso de cristãos aí que eles têm o dom da fé e exercitam essa fé para nos ajudar a fazer o que Deus quer que façamos. Olha o que eu quero que você ore aqui. Sei que toda vez que o John menciona a mãe dele, e a avó do Josh também, ela já está com o Senhor, mas ela orava constantemente por nós, e o Senhor usava muito ela. Mas eu preciso de mais mulheres assim, de mais mulheres assim. Preciso que muitos de vocês, como eu disse, não é para todos, mas é para muitos de vocês que têm o dom da fé. Talvez você não tenha notado, mas é o que você tem. Precisamos da sua fé para ver aquilo que creio que Deus nos prometeu. E o que é isso? Agradeço a Deus pelo que Ele está fazendo agora. Eu não sei como Ele pode usar alguém como eu, mas Ele usa e dou a Ele louvor e glória. Estou muito agradecido pelo que temos visto, as vidas transformadas, almas sendo salvas e a fundação da igreja que Deus está nos ajudando a o que estamos passando para as pessoas. E a igreja e as promessas de Deus são construídas em cima disso. De qualquer maneira, o Senhor me disse há algumas semanas atrás, bem aqui onde eu estou. Estávamos em nosso programa matinal, que é a mensagem da cruz. Às vezes, dependendo do lugar, passa na parte da tarde e tal. Mas, chegando no fim do programa, o Espírito de Deus se moveu de maneira grandiosa e orei para que pessoas fossem salvas. Fiz oração do pecador e etc. E quando o programa acabou, alguns minutos depois, o Senhor falou assim comigo: aonde o sinal dessa rede de televisão passar, em qualquer lugar do mundo, o meu espírito vai com ele. Pense no que eu falei. O meu espírito vai com ele. As pessoas podem ser salvas. Crentes batizados com o Espírito Santo. Prisões das trevas quebradas. O enfermo curado. E bênçãos estarão sobre as pessoas. Aonde quer que esse sinal chegar, no mundo inteiro, não importa onde seja, o Espírito de Deus vai com ele. Foi o que a sua mãe viu. Foi o que ela viu. E, me dizendo aquilo, eu creio que o Senhor estava dizendo que para isso ser feito, estamos vendo pessoas sendo salvas agora, cheias do Espírito agora, curadas agora, sim, é claro, mas nem chega perto do tanto que creio que Deus nos prometeu. E eu preciso da sua fé, acreditando em Deus que haverá uma unção do Espírito Santo e o poder convincente do Espírito Santo, como nunca vimos antes, que casas inteiras em um instante vão se prostrar e entregar o coração para Jesus, milhares delas no mundo inteiro. Porque quando o Espírito de Deus se move, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Eu quero que você ore como eu pedi.
para que Deus faça isso. Estou pedindo suas orações, sua intercessão e que você clame diante do Senhor. Eu preciso disso. Eu peço por isso. Queremos ver isso de uma maneira maior. Centenas de milhares de pessoas entregando a vida para Jesus Cristo. O Senhor já me falou que, se acreditássemos nele, veríamos até 10.000 pessoas batizadas com o Espírito Santo em um só culto, transmitido na televisão, isso no mundo inteiro. Então, ore comigo sobre isso, tá bom? Todo dia. E creio que Deus te deu o dom da fé para que você creia conosco que isso vai acontecer. E se eles não têm esse dom, é só pedir. É só pedir. Nunca vou esquecer a minha mãe. Ela constantemente me falava: se tem algo que você não tem, então peça a ele. Peça para que os dons sejam usados. Quando ela falava da rede de televisão, que ainda nem era uma ideia, estava sendo desenvolvido, ela tinha certeza daquilo e uma vez ela falou: eu tenho certeza que isso vai acontecer como eu estou falando com você. E quando o Senhor te fala algo e você sabe que é Ele, com o dom da fé você não tem dúvida. Você crê na palavra de Deus 100%, que Ele vai fazer o que falou. E há um tempo atrás eu mencionei isso. Eu estava orando e o Senhor me fez lembrar. Não pense que as orações de sua mãe não valeram nada. E eu creio que esse ministério aqui é parte desse pensamento. Eu não tenho a menor dúvida e eu tomo posse disso. Tomo posse disso em nome de Jesus. E peço que o Senhor nos dê mais pessoas como ela. Mais pessoas como ela. E temos que ir para o intervalo e estou te pedindo para contar para outros sobre o estudo da palavra, por favor. Eles vão te agradecer. Muito obrigado e voltamos já. Não saia daí.